Quando eu vejo grafado no para-brisa traseiro do outro veículo frases bíblicas, imediatamente eu imagino tratar-se de um motorista evangélico. Mas, não obstante terem frases belíssimas, citações do Evangelho com capítulo, versículo importantes, algumas vezes temos notado que eles pensam determinadas frases do interior de um contexto para dar a impressão ou tomar outro sentido do que, na verdade, o texto conduz. Exemplos. A frase, tudo é possível àquele que crê, nos remete ao entendimento de que aquele que crê, aquele que tem fé, consegue tudo. Mas tudo em amplo sentido. Outra frase muito usada é: para Deus não há impossível, nos remetendo à ideia de que Deus muda os seus prognósticos, de que Deus deixa de ter o seu atributo, ou um dos seus atributos essenciais, de permanência. No Livro dos Espíritos, na questão número 13, nós vamos lá apreender alguns atributos de Deus, essenciais. Imutável. E essa frase vem quebrar esse atributo de Deus. Quando se diz, para Deus tudo é possível, ou não há impossível para Deus, ou seja, o que você pedir vai resolver. Será? Deus é eterno, único, imaterial, onipotente, soberanamente sábio, justo e bom. Alguns atributos de Deus está lá no Livro dos Espíritos, questão número 13. Se alguns desses atributos deixarem de existir, não estaremos diante de Deus. Mas vamos ver em que contexto estão inseridos o que está escrito, o que estava escrito nos veículos à nossa frente. Tudo é possível àquele que crer. Coloca-se isso e passa-se a ideia de que aquele que crê tem fé, e tendo fé, tudo resolve. Pode até voar, não tem problema não, sem asa, sem nada. Acontece que o texto do Evangelho é Marcos 9, Lucas 9 capítulos, em que trata de um pai que vai suplir-se a Jesus, conduzindo seu filho, lunático, obsidiado, possesso, caindo no chão, se debatendo, espumando, acometido de espíritos trevosos. E ele diz que os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus explica
que há espíritos que só são retirados com oração e jejum. Mas ele acrescenta: tudo é possível àquele que crê. Então ele estava se reportando aos casos de obsessão. A todo caso de obsessão é possível que aquela entidade obsessora seja evangelizada e afastada. É possível a todo aquele que crê. E não tudo é possível ao que crê, fazer o que quer, qualquer outra situação, qualquer outra coisa. Não é esse o sentido da oração. A outra passagem é Mateus 19. O Evangelho de Mateus. Em que Jesus cita o caso do homem que chega para ele e diz: bom mestre, que devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus disse: não me chameis bom, quanto humildade, não é verdade? Não me chameis bom. Mas se tu queres realmente alçares os planos celestiais, cumpre os mandamentos da lei. Basta cumprir os mandamentos da lei. Ah, Senhor, eu cumpro todos os mandamentos da lei. Eu não roubo, eu não traio, eu não cometo crimes, não adultero. O que me falta? Jesus olha para ele, faz uma análise psicológica, espiritual daquela pessoa e percebe que aquele ser é apegado excessivamente ao dinheiro, à fortuna, a seus bens. E então, Jesus disse: olha, só te falta uma coisa. Vende todos os teus bens, depois reparte com os pobres, em seguida, segue-me. E aquele homem baixou a cabeça, retirou-se, porque ele não estava em condições de se desfazer dos seus pertences. Os discípulos, admirados, olham para Jesus: mas mestre, a riqueza é tão complicada assim? E Jesus diz: olha, é mais fácil o cabo que sustenta um navio passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ah, Senhor, em sendo assim, nenhum rico vai ser salvo. É impossível. Não pode passar um cabo ou um camelo no fundo de uma agulha. É impossível. Jesus vai acrescentar: é impossível aos homens. Para Deus não há impossível. Então Jesus, quando faz essa citação, não está dizendo ou transmitindo ou repassando a imagem de que para Deus tudo é possível Ele fazer e desmanchar. Como que o universo não tivesse estabilidade. Ele diz que para os homens é impossível um rico entrar no reino dos céus. Para Deus não é impossível, sabe por quê? Porque Ele pega aquele rico e diz: meu filho, você esbanjou fortuna. Foi o que você fez da sua vida. Foi tão orgulhoso. Você não aceita umas 2 ou 3 existências mendigando nas ruas? Aceito, Senhor. Pronto. Você vai começar por aí a adquirir a humildade. Então, para Deus, não há impossível em salvar-se o pecador, porque outras oportunidades Ele coloca à nossa disposição. Todos nós, pecadores que somos. Então, dentro desse contexto, nós começamos a nos perguntar: e os nossos pedidos? Que fazemos a Deus? E a resposta de Deus, quando ocorre? Será que ocorre? Ou será que nossas preces são vazias?
Allan Kardec questiona a espiritualidade. E na questão 661, eles nos informam que a maior de todas as orações é a prática das boas ações. Então, antes de nós pedirmos, façamos. Para conquistarmos méritos. Na questão 663 do Livro dos Espíritos, aí Kardec pergunta se é importante nós pedirmos a Deus por nós. Extensivo a um filho, a uma esposa, a uma pessoa íntima. Ou por outra, de que vale pedir por nós, se já está escrito, se não vai Deus alterar? Para que fazer os pedidos? E será que a gente pedindo com fé, aí volta aquela frase, tudo é possível àquele que crê. Será que é possível? O contexto era outro. Tudo é possível àquele que crê, reportava-se a obsessão. Mas Kardec pergunta, podemos pedir e Deus pode alterar nosso destino, suavizando, retirando as provas que nos cabem passar? E os espíritos responderam que as provas precisam ser experienciadas, que nós precisamos passar por aquelas provas. Não impede dizer que as nossas orações, seja qual for, tem imenso proveito para aquele que ora, porque quem ora estabelece contato com os planos superiores, adquire força espiritual, conquista valores da alma e resistência para suportar as provações, sem que seja necessariamente suspensa a sua provação. Mesmo porque, quase sempre, quem passa por intensas provações, pediu a Deus, implorou a Ele para passar por aquilo. Tirar alguém ou de alguém uma provação é impedir que aquele alguém resgate aquilo que ele pediu para resgatar. É como que eu pegasse na via pública e agarrasse, você não vai pagar a sua conta não. Mas a parcela que eu estou devendo, me deu o dinheiro. Não paga não, não deixo. Você está fazendo mal, impedir que alguém pague suas contas. Por isso a doutrina espírita é veementemente contrária à eutanásia. Sob o pretexto de que alguém deve não sofrer tanto, e se corta o fio da vida, e aquela pessoa deixou um certo tempo de provação e de resgate a quitar. É por isso que o Espiritismo é contrário, absolutamente contrário ao aborto. Em qualquer situação. Ainda que o Supremo Tribunal tenha autorizado, mas a consciência, a responsabilidade da alma perante Deus é o não matarás da Bíblia Sagrada, recebida do Monte Sinai por Moisés. O aborto realmente é a interrupção de um caminho de contas que estão sendo pagas. Se bastasse a fé, como algumas pessoas pretendem, eu tenho fé, eu bato no peito, eu vou conseguir. Tem gente que tem a ilusão. Pessoas que o seu veículo foi roubado e dizia que batia no peito, eu tenho fé que Jesus vai botar um carro novo na minha porta. Meu Jesus comprando o carro e deixando na porta do homem. São absurdos, mas essas pessoas imaginam que tendo fé, Jesus diz em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
Se a fé fosse suficiente para nós conquistarmos as coisas, para alterarmos os planos divinos, a primeira coisa que iria ocorrer era as leis divinas serem derrogadas. E não tem exemplo mais forte do que o de Jesus. Não há pessoa, não há espírito de escola maior do que Jesus aqui no nosso planeta. O nosso governador, o mentor do nosso planeta, o modelo e guia de todos nós. Ele, quando estava no horto de Getsemane, ele em oração suplica: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mais fé do que Jesus inexiste. Deus suspendeu o cálice dele? Não, senhor. Não, senhora. Então não basta ter fé. É preciso entender que o mecanismo da justiça divina, o planejamento celeste é perfeito. E Jesus precisava passar e passou pelo martírio da cruz. Então nós vamos hoje narrar um fato real, um fato verídico, que eu tive a oportunidade de conhecer os personagens principais. Vamos dar nomes fictícios ao casal. Chamaremos de José e Maria. Mas vamos dar o nome real do filho. E a história, o fato verídico que nós conhecemos, se desenvolve numa cidade em que esse casal muito jovem se encontra e ele diz para Maria: Maria, sabe que eu vou me casar com você? Quando eu ficar maior, que eu trabalhar, eu vou me casar com você. Ela sorriu. Os anos passaram, ela se mudou, foi para outro lugar, ele foi para outro estudo. E anos depois, voltam a se encontrar numa universidade. E quando ele encontra-se com ela, se entusiasma. Tocou que alguma coisa ele tinha com aquela jovem. Mas quando a aborda, ela disse: infelizmente eu estou noivo. Disse: não, isso não é impedimento não. Você desfaz o noivado. Mas meu noivo é rico, pouco importa. Se quiser casar comigo, enfrentar a pobreza, vamos embora. Mas não é que ela desmanchou o casamento? Desmanchou. Desmanchou porque o destino tinha traçado para que eles dois juntassem as escovas de dente. José e Maria casaram-se. Depois, sem dúvida, de dançarem várias vezes em quadrilha no São João. Isso deve ter estimulado um pouco. Casaram-se como todo casal, deseja e sonha com filhos. E começou aquela expectativa, ela engravidou. E começou aquela correria atrás de fralda, consolo, mamadeira. E aquela ansiedade, o tempo foi passando, aquela expectativa. Ambos prontos para darem amor. Ela se sentia realizada, iria ser mãe. Mas o prognóstico não foi bom. Bem próximo ao mês da delivrance, o médico reúne-se com o casal e sugere o aborto, porque a criança era uma criança defeituosa, que não iria sobreviver. Seria um anencéfalo. E esse casal chocado: não, nós vamos pedir a Deus, com fé,
E essa criança vai nascer e vai se recuperar e vai ficar curada, porque Deus vai nos escutar. Será a resposta de Deus. No dia do parto, José estava lá, assistindo ao parto. Ele era bioquímico e teve permissão. A criança, quando nasceu, era um monstro. Era anencéfalo. Não permitiram nem mostrar a mãe. Tão horrível era aquela criança. Minutos depois, a criança desencarna. Nós espíritas sabemos que o anencéfalo precisa viver aqueles minutos preciosos. Às vezes, nem minutos são horas. Às vezes são mais do que horas, são dias, meses. O importante é que ele viva. O casal, mesmo decepcionado, faz uma terapia, se recupera, se refaz, se enche de esperança, engravida de novo. Mais uma vez, outra criança anencéfalo. E ambos abraçados choram. Que provação terrível. O que foi que Deus escolheu a nós dois para sofrermos tanto? Por quê? Responde, Deus. Por quê nós estamos sofrendo tanto? E diante daquele impasse, resolvem não terem mais filhos naturais. Resolve adotar uma criança. Queriam ter alguém para abraçar e beijar. E adotaram uma menina muito bonita. Essa menina, com 3 meses de vida, adoeceu e em poucas horas desencarnou. Aquele casal entrou em parafuso, em desespero, lamentação, desajuste, até que o tempo que tudo cura acalmou os ânimos, incentivou que eles voltassem a adotar uma criança. Parece que eles disseram o seguinte: olha, vamos despistar o destino. Porque se a gente adotar uma criança na nossa terra, quem sabe a gente não pega outra criança doente. Vamos embora, vamos para longe, vamos para o sul do Brasil. E lá adotaremos uma criança após passar essa criança por uma junta médica. Trato feito. Vamos enganar o destino. Estamos sofrendo demais. Não é possível. Nós queremos um filho e Deus não escuta nossos pedidos. Viajaram. E numa cidade do sul, quando olham para um menino recém-nascido, quando cruzam os olhares com este menino, eles se apaixonaram. Tanto ele, José, quanto Maria. Esta criança vai ser nosso filho. Vai ser nosso filho. Antes, levaremos a uma junta médica. Foi feito todo tipo de exame, a criança era perfeita. E tinha uma capacidade, uma vivacidade, como uma pessoa além do normal do raciocínio. Felizes, nós não vamos cair nas malhas do destino. Não. Escolhemos, foi feito o diagnóstico, a junta médica garantiu, a criança é espetacular. Para que nada de ruim nos aconteça, vamos dar um nome de peso. Vamos batizar a criança como André Luiz, um espírito de luz. Para garantir. E levaram para casa. Efetivamente a criança desenvolveu-se. Tornou-se amiga, alegre, inteligentíssima. Mas no decorrer dos anos começou a apresentar uma atrofia, um retorcer dos dedos da mão, depois da outra mão, depois do pé.
depois da perna, depois do braço, depois do pescoço. E a criança, que era perfeita, estava agora tetraplégica, numa cadeira de rodas. Quantas noites choraram juntos? Quantas noites José chorou e pediu a Deus uma resposta, uma explicação, e não tinha explicação. A criança cresceu, desenvolveu-se, e ela precisava de escola, mas na cidade que moravam não tinha escola especializada para aquele tipo de criança. E foram levando-a escola a escola e recebendo a negativa uma após outra. Até que, felizmente, uma conceituada escola da região aceita aquela criança. E aquela criança mostra-se tão inteligente, tão capaz, que passa a ensinar as matérias aos colegas. Tal a sua inteligência invulgar. Tirava 10 em quase todas as matérias o ano todo. Recebeu honra ao mérito no final do ano. E foi eleito o aluno exemplo de toda a escola. André Luiz. E naquela luta de pegar o André Luiz no braço, de levar para o banho, de dar a comida naquela boca retorcida, aquele pescoço caído, desenvolveu-se entre pai e filho um amor espetacular, excepcional. Ele começou a perceber que aquele seria um grande aprendizado de sua alma, aprender a amar verdadeiramente sem pedir em nada em troca. E ele tudo fez pela criança enquanto estava com eles. Precisou ir aos Estados Unidos. André Luiz vai comigo. Mas José, é muito complicado levar no avião. Vai comigo. Para onde eu for, ele vai. E levou André Luiz para os Estados Unidos. Ele jogava tênis, basquetebol, voleibol e levava André Luiz para assistir aos jogos. E todos os troféus que ele conquistava, meu filho, é seu. Painho está lhe dando. O troféu é o prêmio seu. Eu jogo pensando em você. E ele deu aquele sorriso na conquista do primeiro troféu, um sorriso inesquecível que ficou gravado em sua alma. Anos e anos depois, ele escuta o André Luiz dizer: Painho, o senhor não ganhou mais nenhuma medalha para me dar. Ah, meu filho, é que seu pai está um pouco, sabe, sem treinar. Eu queria tanto uma medalha. Só, hoje vai ter um torneio. Eu vou ver se ainda tem vaga. Se de vaga, eu me inscrevo. E se eu conquistar alguma medalha, eu trago e dou de presente a você. E foi às pressas, se inscreveu, foi o último inscrito no torneio. Era um torneio de tênis em dupla. A dupla que ele conseguiu em última hora era uma fera. E graças ao seu companheiro, na dupla de tênis, ele realmente conquistou a vitória e levou o troféu para casa. André Luiz, o troféu é seu, guarde no quarto. Ele voltou a dar aquele mesmo sorriso que dera anos atrás. O amor não tem fronteiras para ele. É de alma para alma. E ele levava o André Luiz para todo canto que ia, para o shopping, passeando, desfilando, para as celebrações de casamento, de festividade, de aniversário. O André Luiz ia sempre. Uma das vezes, o seu anjo da guarda disse-lhe no ouvido: José, sim? Está vendo aquele homem de terno azul que está lá na frente de costas? Estou vendo. Ele quer falar com você, vá falar com ele. Ele precisa lhe escutar. Ei, e se eu chegar lá e disser que não tem nada que falar comigo? E aí? Não, vá, eu garanto.
Ele foi, bateu no ombro. O senhor quer falar comigo? Como é que o senhor soube que eu queria falar com você? Não, uma estrelinha aqui me avisou. Não, é o seguinte, eu também tenho um filho cadeirante. E esse filho me dá muito trabalho. Eu tenho observado nas várias festas de aniversário que eu participei. Você trazer seu filho com tanta alegria. Eu quero saber que enciclopédia, que curso de pedagogia, que técnica você está usando para conduzir e ensinar seu filho a viver. Qual é? E ele respondeu: se você pensa que vai ensinar alguma coisa ao seu filho, está absolutamente equivocado. Ele que vai lhe ensinar a amar. Ele vai lhe ensinar a viver. Ele vai ensinar Deus em você. O tempo vai passando. E André Luiz, com a sua inteligência, com sua capacidade, começa a perceber que não vai durar muito. Mesmo porque os médicos tinham dito que ele mal chegaria aos 10 anos. Ele já estava com 20. Graças ao amor intenso recebido dos pais, muito especialmente de José. Isso fazia com que ele respirasse, vivesse com mais alegria. Com todas as dores que ele sentia nas juntas, nas articulações, ele sorria com frequência. E um dia, ele faz a pergunta seguinte: pai, por que eu? Aquela pergunta foi como um choque elétrico. Ele estremeceu. Era dor, era o lamento de alguém que questionava a Deus por que ele estava sofrendo tanto. O que responder para aquela criança que sofria desde o ventre? Ou melhor, desde os primeiros anos de vida. Mas lhe vê a seguinte intuição e ele responde: meu filho, a pergunta que você está fazendo não está correta. Como assim não está correta? Não pergunte assim, por que eu? Pergunte, Deus, por que nós? Inclua-me na pergunta. Por que nós? Sabe por quê, meu filho? Porque seu pai sofre mais do que você. Sofre mais do que você porque vê seu sofrimento e não pode solucionar. Você não sabe quantas vezes eu chorei. Você não sabe quantas vezes eu pedi a Deus que curasse você. Você não faz ideia. Eu ganhei de presente de um amigo um livro de Márcio Mendes, cujo título é Quando Só Deus é a Resposta. Só Deus é a resposta. E esse livro pretendia transmitir a seguinte informação: se a gente está com Deus, tem fé em Deus, Deus é a resposta e vai solucionar todos os nossos problemas possíveis e imagináveis. O autor, sem dúvida, não era espírita. Porque se fosse espírita, iria compreender que há situações que são resgates necessários, indispensáveis, que precisam ser vivenciados. Mas ele passou essa informação no livro e José, desejoso de ver o filho curado, passou a orar dia e noite, ajoelhado, com a maior intensidade de fé possível, esperando a cura do filho. Deus vai responder às minhas orações. E a resposta não chegava.
Não chegava. E ele disse: meu filho, para você ter uma noção de que eu, seu pai, sofre tanto ou mais que você, imagine o seguinte. Se tivesse um arqueiro ali perto e arremessasse uma flecha em nossa direção, e essa flecha fosse atingir um olho, você, meu filho, queria que essa flecha atingisse o olho do seu pai ou seu olho? Ah, pai, eu queria que atingisse meu olho. Eu não queria que você sofresse, não. Para você ver, meu filho, a gente não quer que os nossos queridos filhos, parentes, amados por nós sofram. É essa a grande questão do nosso sofrimento, do meu sofrimento. Daqui para frente, pergunte a Deus: Pai, por que nós? Um dia ele vai responder, quem sabe. Um dia ele vai responder. José e Maria conduziam aquela cruz com uma força de vontade excepcional. Mas sempre naquela expectativa de que aquela frase do Evangelho, de Lucas capítulo 9, de Marcos capítulo 9, tudo é possível aquele que crê, batia no peito e dizia: eu creio, vai ficar curado. Mas André Luiz precisava sofrer. Ou por outra, pegava-se aquela outra frase que dizia: tudo é possível para Deus. Ou para Deus nada é impossível. Por que ele não fazia, se tudo era possível, por que ele não curava meu filho instantaneamente? Era a grande questão. Era a sua grande interrogação. A doença, a enfermidade foi se agravando. Ele foi sentindo cada vez mais dores. E ele, pressentindo a proximidade do desenlace, disse: Painho, por que é que Deus permite que pessoas jovens morram? Poderia Deus estabelecer que só morresse pessoas com 90, com 100 anos? Mas ele permite que pessoas jovens morram. Ele estava, evidentemente, se reportando a ele próprio, porque ele estava sentindo que se aproximava a sua ida. Meu filho, ele apegava-se ao seu mentor espiritual: inspira-me para que eu responda a meu filho satisfatoriamente. Meu filho, os desígnios de Deus são misteriosos. Veja você, tem plantinha como um coentro que não suporta a menor intempérie e morre. Mas tem árvores como a sequoia, que atinge 100 metros de altura e que dura às vezes milênios. São desígnios, meu filho, a gente não sabe o porquê. São questões que a gente não sabe responder. Está nas diretrizes de Deus. Ele foi piorando da enfermidade. E ele, seu pai, angustiado, cumprimentou-o antes de ir para o trabalho. O filho estava febril, sofrendo tensas dores. E o filho, com dificuldade, disse: Painho, eu estou com a mente tão confusa. Como é Jesus? E ele caiu no pranto. O meu filho deve estar morrendo. Tão lúcido, tão sábio que é meu filho, e perguntar como é Jesus, é porque ele está perdendo a noção, a consciência. Ele está delirando. Então ele, apavorado: aguarda um pouco, meu filho. Fui lá no computador e imprimiu várias imagens de Jesus. Dentre elas, a imagem de Jesus curando um leproso. Trouxe aquelas páginas, mostrou ao filho, uma a uma. Desconfie em Jesus. Eu confio. Vou botar aqui debaixo do seu travesseiro. Durma pensando nele. Eu não consigo dormir, meu pai.
18 de abril de 1957. É 18 de abril, só que não é 1957, é uma outra data mais próxima, é a data referente a 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Naquela mesma data, desencarna nos braços de José, André Luiz. E ele continua a se perguntar, por anos seguidos. Passou a admirar o espiritismo, a esposa era católica, e passou a admirar o espiritismo. Como a esposa era católica, e ele a princípio era católico, ia com ela sempre aos encontros de casais com Cristo, da Igreja Católica, o ECC. E ele disse para mim, olha Zanelis, esse grupo que eu participo do ECC é sui generis, porque todos os participantes do ECC da Igreja Católica, todos, sem exceção, acreditam na reencarnação e na comunicação dos espíritos. Eu estou quase implantando o espiritismo lá dentro. Cinco anos após o desencarne, que agora me voltou à memória, em 2007, ele desencarnou em 18 de abril de 2007. 5 anos depois, em 2012, este ano, ele, José, vai a uma reunião mediúnica. E nessa reunião mediúnica, um médium vidente, 5 anos após o desenlace de André Luiz, o médium vidente diz, tem um jovem aqui presente, alto, alvo, muito belo, muito risonho, dos olhos vivos. Ele está apontando para aquele senhor ali. Era José. Ele está dizendo que é seu filho André Luiz. Ele disse, não pode ser porque, veja se ele tem algum defeito. Não tem nenhum defeito físico. Ele está sorrindo dizendo que veio para agradecer a ele e a Maria, sua mãe. Veio porque ele precisava dizer para eles que Deus mandou a resposta da pergunta que ele fizera. A resposta de Deus era a seguinte: muito obrigado, meu pai. Diga a minha mãe muito obrigado também. Porque não me abortaram? Porque eu era aquela criança anencéfalo. E foi importante para mim aquela vida preciosa. Ajudou-me tanto que foi possível renascer. E quando eu percebi que minha mãe tinha feito ligação e que não ia mais adotar criança da região, eu fui lá me esconder no sul do Brasil para despistar. Então eu nasci tão bonitinho para poder enganá-los, porque se eu não nascesse bonitinho não me adotavam. Então, meu muito obrigado por terem salvo a minha vida. A resposta de Deus chegou. Eu não fui curado porque eu precisava pagar. Não fui curado fisicamente, mas a minha cura foi da alma. A minha alma está perfeita. Obrigado a Jesus pela oportunidade de renascer. Muitas vezes. Obrigado a meu pai e obrigado a meu pai, minha mãe, por me suportarem por todo esse tempo e para me ensinarem o caminho de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.